Oi, tudo bom? Eu sou Eliakim Batista da TV Livro, da Escortece Editora, um Zoom literário. Agora nós vamos conversar com o Antônio Barbosa Filho. Ele é nosso autor e escreveu o livro Audálio Deputado. O livro Audálio Deputado você encontra nas livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e também na Submarino. Olá, Antônio, tudo bom com você? Seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem, felizmente. Um abraço a todos aí, apesar da quarentena, né? Sim, Tudo bem. Ótimo. É um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo para esse bate-papo. E eu quero saber quem é você, Antônio Barbosa Filho. Fale para nós quem é você, se apresente. Bom, eu sou jornalista já veterano, né? Estou com 64 anos, comecei com 14 por aí, em rádio, principalmente aqui na minha região. Depois, sempre trabalhando na mesma área, rádio, jornal, televisão, em São Paulo, em Brasília, em Salvador, na Bahia, e em várias cidades aqui do Vale do Paraíba Paulista, que é a minha região, né? Nos últimos anos, há 15 anos praticamente, que eu me casei com uma senhora holandesa, então eu passo a metade do ano na Holanda, metade aqui, e escrevo também, faço freelancers para blogs, sites e jornais de lá, da Holanda e daqui do Brasil. Que legal, que legal. Qual que é a sua cidade aqui no Brasil? Taubaté. Taubaté. Terra de Monteiro Lobato. Exatamente. Antônio, me fala como surgiu o seu lado escritor, como que você decidiu publicar o livro Audálio Deputado, que é uma biografia. Bom, eu não me considero propriamente um literato, sabe? Eu sou um jornalista que publicou livros. Porque, às vezes, você tem um assunto, uma matéria que te interessa muito, que você pesquisa muito, e que não cabe num jornal, não cabe numa revista, não é verdade? Então, a gente sente essa necessidade. Eu acho que todo jornalista tem vários livros na cabeça ou na gaveta, né? Porque há temas que a gente quer expor e não, né? Temos a limitação de espaço dentro do jornalismo. Então, eu decidi transformar isso em livro. Eu publiquei 4 livros. Esse último, sobre o Audálio, é o que eu considero mais interessante, né? Mais atual, porque eu vou te explicar por quê, na medida da nossa entrevista aqui. Há várias razões para publicar um livro sobre a Audálio. Mas, basicamente, é isso. Eu não sou um escritor, no sentido da palavra. Eu acho que escritor é uma palavra tão nobre, né? Uma atividade tão artística, né? O cara que escreve ficção, que escreve poesia. Existe muito mais criatividade. O jornalismo é uma coisa mais técnica, de observação, e claro que a redação tem um papel muito importante, né? A gente tem que escrever uma linguagem que seja agradável ao leitor, e que seja, enfim, tem características literárias, mas ainda me considero um modesto jornalista, um modesto repórter. Legal, legal. Antônio, você pode falar um pouquinho para nós sobre esse livro que você editou conosco, Audálio Deputado? Então, o Audálio ficou muito conhecido no Brasil, né, nacionalmente conhecido, primeiro como repórter, né, quando ele descobriu, por exemplo, ainda em 61, ele descobriu a Carolina de Jesus, a favelada, que escrevia diários, né? O Audálio editou aqueles textos, aqueles cadernos da Carolina, transformou no livro Quarto de Despejo, que foi um best-seller na época, né, traduzido em mais de 10 idiomas logo, e vendeu milhões de exemplares, vende até hoje, né? E o Audálio foi o repórter que descobriu a Carolina. Então, ele ficou muito conhecido também já por causa disso. Mais tarde, já em 75, ele era o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo quando foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog, na outra ditadura que nós tivemos aí. E o Audálio também se destacou ali como líder dos jornalistas, que protestou, né, que se manifestou e não deixou que aquele crime fosse esquecido e passasse em vão. Embora continue impune, mas pelo menos marcou a história e foi talvez o momento em que a ditadura começou a ter um declínio, né, porque ficou provado um crime
de tortura e mortes dentro das instalações militares. E, finalmente, então todo mundo conhece o Audálio como sindicalista dos jornalistas, foi presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, mais tarde, e como repórter. Mas pouca gente sabe, ou pouca gente lembra, ele também foi deputado federal por 4 anos, um único mandato, de 78 a 82. E, nesse período, foi considerado um dos 10 melhores deputados do Congresso Nacional, considerados por toda a imprensa, e o melhor da bancada paulista, e fez lá o que pôde, né, em defesa dos direitos humanos, em defesa dos trabalhadores, muito em defesa dos jornalistas, da liberdade de imprensa, que é a área dele, né, praticamente. Mas isso foi homenageado na ONU pela defesa dos direitos humanos nos Estados Unidos, junto com Jimmy Carter e com a Liv Ullmann, a atriz sueca. Então, ele teve muito destaque durante a sua passagem de 4 anos, apenas, pela Câmara dos Deputados. Pouca gente lembra-se disso, e então eu achei que seria justo. Logo depois que ele faleceu, eu comecei a preparar esse livro que conta a trajetória dele como político, como parlamentar. Né? Não é uma biografia propriamente, porque eu não conto a vida dele toda, mas desses 4 anos que estavam sendo um pouco... São meio desconhecidos pelas pessoas. Foi uma carreira tão curta e ele foi tão grande em outros setores, né, que as pessoas se lembram do resto e esquecem um pouco do mandato dele. Sim, sim, verdade. E, Antônio, você foi secretário de gabinete do Audálio Dantas, né? Como que foi essa experiência? Como você o conheceu? Como foi esse trabalho especificamente? Uhum. Não, eu conheci o Audálio já muito antes, né, nos anos 70 e pouco, final dos anos 70, depois do caso Herzog. Eu o conheci pessoalmente. Mas a amizade foi se solidificando aos poucos e tal, porque eu no interior, ele lá na capital, né? Mas depois quando ele foi eleito deputado, ele tinha um secretário de gabinete que decidiu pedir demissão, mudou de país, foi morar na Espanha, e o Audálio me telefonou, então, me convidando para ocupar esse lugar, secretário de gabinete parlamentar. O deputado, por conta da Câmara, pagos pela Câmara, tinha direito a apenas 3 funcionários. Hoje isso parece ridículo, né? Porque eles têm uma verba tão grande para contratar gente que dá para contratar 50 pessoas no gabinete. Naquela época, pagos pela Câmara, eram apenas 3, 2 secretários de gabinete, um em Brasília e um em São Paulo, e uma secretária mais recepcionista, assim, lá em Brasília, no gabinete. Então, eu fui contratado como esse secretário de gabinete em São Paulo. A gente tinha um pequeno escritório emprestado por um advogado amigo nosso, na Praça João Mendes, ali atrás da Igreja da Sé, Catedral da Sé, e ali funcionava, então, o escritório do Audálio em São Paulo, que era minha responsabilidade, uma vez que ele passava a semana toda em Brasília. Ele era muito assíduo, né? Depois, na metade do mandato, ele foi eleito vice-líder do PMDB. O líder era o Dacir Klein, do Rio Grande do Sul. E como vice-líder, então, às vezes ele passava o fim de semana todo de plantão em Brasília, né? Vinha menos a São Paulo. Eu ficava aqui, às vezes ia a Brasília também, quando havia necessidade, passava lá uns dias com ele. Mas foi essa a minha função, né? Representar o Audálio em São Paulo, enquanto ele estava em Brasília. E quando ele vinha também no final de semana, a gente ia viajar para o interior, visitar as bases, né, do deputado. Enfim, trabalhava-se muito e valia a pena, porque o Audálio sempre foi uma pessoa, é um cara sério, um político sério, um jornalista que é mestre de todos nós, né, da área. Tá certo. Antônio, agora eu te perguntar, as fotos do livro, elas são do seu arquivo pessoal. Você pode falar um pouquinho dessas, principalmente aqui a da capa e a de trás, que aparece você junto com o Audálio. Essa da capa é um momento de tensão numa das greves lá de São Bernardo do Campo. Eu acho que essa aqui foi de 80, né? Que havia polícia de choque, cidade toda ocupada, helicópteros, né, ameaçando os metalúrgicos e tal. E aqui aparece o senador Teotônio Vilela, né, já falecido, de Alagoas, que foi o senhor Anistia, né, foi muito conhecido no Brasil, inesquecível. O advogado José Carlos Dias, que era o advogado de direitos humanos da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, que depois foi ministro, né, foi secretário da Justiça, foi ministro.
E o Audálio, aqui no meio, meio apoplético aqui, gritando com o coronel comandante daquela operação lá, tentando conter a polícia para não massacrar, né, não espancar os trabalhadores que estavam em greve. Aqui atrás é uma foto de Osasco, lá do tempo que eu era secretário de gabinete dele, 81, 82 talvez, e nós estávamos em Osasco onde levamos o doutor Miguel Arraes, né? Então, ex-governador de Pernambuco, depois voltou a ser eleito governador de Pernambuco. Ele tinha recém-chegado do exílio, né, em 79, porque tinha da anistia, depois da anistia. E nós o trouxemos aqui a São Paulo, Osasco, eu trouxe a Taubaté para dar palestra aqui. Então, é um momento de conversa, né? E é uma das poucas fotos que eu tenho desse tempo, né, em pleno trabalho. Isso aqui é trabalho. A gente está nos reunindo lá com centenas de nordestinos do Osasco que tinham o doutor Arraes como um santo, praticamente. Você via gente rezando para ele, pedindo a bênção, beijando a mão, sabe? Tal o prestígio que ele tinha no Nordeste, né? Especialmente em Pernambuco, mas em todo o Nordeste brasileiro. Nossa, que bacana, hein? Agora, Antônio, eu quero que você me diga um momento que você diz assim, esse é inesquecível, que você teve com Audálio Dantas. Puxa vida, são realmente muitos. Tem aqueles mais pessoais, né? Assim, de momentos que ele... O próprio momento que eu tirei, que eu pedi demissão, nós nos demitimos mutuamente, né? Um pouco antes de terminar o mandato, no ano eleitoral já, começou a haver eu tive umas discordâncias com um grupo que eu apoiava e ele não quis desagradar esse grupo, eu achei que eu estava... Enfim, achei que era hora de parar, né? De romper o contrato. E daí eu fui a Brasília, né, para dar baixa na minha carteira de trabalho no Congresso, e quando a gente desceu para a garagem, ele estava me levando para o carro dele, que ele ia me levar para o aeroporto, e a gente caminhando ao lado um do outro, sem nenhuma palavra, nós paramos, nos abraçamos e choramos. Entende? Foi uma despedida assim que, né, de patrão e funcionário, sem palavras, só transmitindo no abraço o quanto a gente se gostava. E a minha amizade por ele e a dele por mim veio até ao falecimento dele agora em 2019. Eu estive visitando ele no hospital, mais ou menos 20 dias antes dele falecer. Aí eu viajei para a Europa e quando estava lá aconteceu o falecimento aqui em maio, né, no mês de maio. Então quando eu voltei eu já não pude vê-lo mais. E em maio, fim de maio, acho que 30 de maio que ele faleceu. Inclusive quando eu me despedi dele no hospital, eu falei: Audálio, estou indo então. Ele na cama. Eu falei: em agosto eu estou de volta, hein? E ele olhou para mim e falou: agosto, é? Como quem diz, será muito tarde. Esse é outro momento tocante também, que me emociona muito. Foi a última vez que eu vi o Audálio vivo, né, dizendo isso. Agosto deu a entender, porque eu não precisava conversar com ele. A gente se olhava e entendia um outro. Né? Uhum. Sabe? Fundo que... Então, eu entendi naquele agosto como não vai ter, não vai haver agosto. Entendi. Isso, em resumo. Essas histórias são tocantes, né? Como as pessoas acabam se conhecendo, e eu imagino que esse convívio deve ter sido muito bacana, essa amizade deve ter sido muito verdadeira com o Audálio Dantas. Antônio, você aceita fazer um bate-bola, jogo rápido? Pois não, vamos lá. Vamos lá. O que você gosta além de ler e escrever? Pintar. Pintar a óleo. Sou um iniciante, mas brinco com as tintas. É relaxante e, especialmente nessa fase de isolamento aí, é a minha terapia favorita, é a melhor coisa. Fala para nós uma frase que marca a sua vida. Sem ódio e sem medo. Eu não sei de quem a frase foi slogan do Marcos Freire, candidato ao Senado em 74, também de Pernambuco, já falecido também. E eu gosto é quase um lema para mim, sem ódio e sem medo, assim que a gente deve viver. Bacana. Uma paixão. Viajar. Viajar dentro e fora do Brasil. Viajar. Ótimo. Um desafio. O próximo livro.
Já tem alguma ideia? Algumas ideias, mas não estou trabalhando nada, não, especificamente para isso, não ainda. Mas tenho uns planos. Legal. Um escritor do seu coração? Claro que Lobato foi o primeiro, né? Foi o que me alfabetizou praticamente. Mas tem muitos, Graciliano Ramos, eu adoro. Humberto Eco, se for para falar de um estrangeiro. Gabriel Garcia Marques, se for para falar de outro estrangeiro, né? Não tem estrangeiro, né? Não tem escritor estrangeiro. A obra é a obra, né? Tanto faz onde o cara nasceu ou não. Eu leio, se você lê Gabriel Garcia Marques sem capa, sem nome do autor, você vai se apaixonar do mesmo jeito que fosse um baiano ou um gaúcho, né? Eu Tem adoro. razão. Tem razão. Um livro que marcou a sua vida? A Arte de Amar, do Erich Fromm, psicólogo, não é um livro de literatura, é um livro de psicologia que eu li muito jovem e me impressionou muito na época. Mas tem outros também, claro. Vou citar um só. Certo. Antônio Barbosa, o que você acredita do futuro? Eu acredito no futuro a vacina contra o Covid-19. Né? É a única coisa que eu acho que todo o resto que eu pensar do futuro depende disso. Depende de terminar essa pandemia, né? Porque se isso durar muito, o futuro será muito ruim. Verdade. Qual que é a sua maior qualidade? Curiosidade, talvez. E o seu maior defeito? Meu maior defeito? Curiosidade. Porque tem coisas que não convém a gente saber, tem coisas que a gente quer saber e precisa. Né? Exato. Então, o jornalista tem que ter curiosidade, é lógico, a porta tem que ter curiosidade. Mas, às vezes, a curiosidade machuca outras pessoas, tal. Então pode ser um defeito também. Verdade, verdade. Nos fale um sonho que você tem e que você fala, dentro de alguns anos esse sonho vai se tornar realidade. Eu queria voltar a alguns lugares que eu já visitei, sabe? Eu preciso voltar a Roma, que eu conheço. Tenho vontade um pouco de voltar à Turquia. Hoje mesmo teve um terremoto horrível lá, né? Em cidades que eu visitei, inclusive, Éfeso. Enfim, a Turquia eu tenho vontade de voltar. Então, basicamente seria isso. Alguns lugares que eu gostaria de voltar. Ah, e conhecer alguns lugares do Brasil que eu não conheço também. Não conheço todo o Brasil, né? Conheço 30 países, e conheço mais da metade do Brasil, dos estados brasileiros, mas conheço muito a costa. Tem muita coisa pelo interiorzão aí que eu sonho visitar. E não é nada impossível. É uma questão de tempo, né? Não é um sonho utópico, né? É uma questão de organizar e fazer. Perfeito. Então, o nosso Brasil é um país muito lindo, muito abençoado, né? Claro, nossa. Antônio, vamos agora para as nossas considerações finais. Você pode deixar um recado para os nossos leitores, para as pessoas, amigos, familiares que estão assistindo esse vídeo? Sim, claro. Eu quero agradecer a você, agradecer ao Scortese Editora, porque foi a mais profissional que eu encontrei desses livros que eu publiquei. Foi a editora onde eu fui melhor tratado, onde trataram melhor o meu livro, né? E desejar muito sucesso à editora, aos colegas escritores, aos que vão participar da Bienal do Livro virtual, nos eventos todos que estão por aí, né? E sempre defender a literatura, defender o livro, né? Protestar quando alguém quer colocar impostos sobre o livro, dificultar o comércio do livro, dificultar o acesso da população. O livro devia ser cesta básica, né? Todo mês a pessoa que recebe uma cesta básica devia receber 3 livros ali, para as crianças, para os adultos. Né? Ler é essencial. Quem não lê não, é o último a saber das coisas. Né? Sofre sem saber por que está sofrendo. Então, ler é essencial para a formação da gente mesmo, para se proteger na vida, para sonhar, para realizar sonhos. Esse seria a minha palavra final. Né? Muita leitura, muito livro, muito escritor novo, né? muito leitor. Ok? Muito obrigado. Imagina, o prazer foi nosso em você poder partilhar todo esse conhecimento com a gente. Foi um momento muito gostoso e muito gratificante. Muito obrigado, viu, Antônio? Obrigado. O livro do Antônio Barbosa Filho,
Audário Deputado, você encontra nas livrarias Asa Beça, Livraria do Mercado, também está na Amazon, nas lojas americanas, na estante virtual e também na Submarino. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.